Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou Valentina, uma grande jornalista de uma emissora que é referência aqui na minha região. Mas, antes de ingressar na minha profissão dos sonhos, eu estava noiva de Lorenzo. Ele era tudo o que eu sempre quis. Nos conhecemos na vizinhança da região onde meus pais moram, e desde o começo ele me tratou de uma maneira que parecia mágica. No período de namoro, sempre me surpreendia com flores, com carinhos e com promessas de aventuras. Juntos, descobrimos o mundo através das nossas escaladas nas montanhas. Era o nosso esporte favorito, aquele momento de conexão profunda, onde sentíamos que o mundo lá embaixo não passava de um borrão distante. A adrenalina de escalar aquelas montanhas, o vento no rosto, a imensidão da paisagem. Tudo parecia perfeito. Era como se, no topo, nossas almas se unissem, elevadas pelo desafio e pela paixão. E, depois de cada trilha, de cada subida, compartilhávamos risos, conversas profundas e até planos para o futuro. Ele dizia que queria estar comigo até o fim, e eu acreditava nele. Eu tinha tudo o que sonhava. E ainda mais, um futuro ao lado dele. Mas de repente, tudo mudou. 5 meses depois, após aquele pedido de casamento nas alturas, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Lorenzo me pediu em casamento enquanto saltávamos de paraquedas, naquele momento mágico onde a adrenalina se mistura com a emoção de um novo começo. Eu sempre fui fascinada pela sensação de perigo, de estar nos limites do possível, e ele sabia disso, mesmo sem conhecer todos os meus gostos e medos mais profundos. Aceitei na hora, com um sorriso imenso no rosto, deixando as nuvens ao nosso redor testemunharem o início de um novo capítulo. O casamento foi algo de outro mundo. Cheguei de helicóptero, os olhos de todos voltados para mim enquanto o vento me envolvia. Era tudo o que eu sempre sonhei, um conto de fadas moderno com uma pitada de realidade e emoção. Eu estava radiante, não só porque estava casando com o amor da minha vida, mas porque também estava começando uma nova jornada. Eu já estava fazendo meu estágio de jornalismo, algo que me consumia e me deixava ansiosa para crescer e conquistar o meu espaço. Lorenzo, por outro lado, estava dando seus primeiros passos como jogador de vôlei em outro estado. O time dele estava começando a ganhar notoriedade e, com isso, ele tinha que viajar para várias regiões. No início, isso até parecia emocionante. As separações não eram longas, e Lorenzo sempre tentava me tranquilizar. Ele dizia: Valentina, hoje eu tenho um jogo, não sei quando vou voltar, espero que semana que vem. Mas, por mais que tentasse esconder, o vazio de vê-lo partir sempre parecia crescer. A gente nem conseguiu curtir nossa lua de mel, eu dizia. E ele me respondia com o mesmo sorriso confiante: vai chegar o momento, espera o campeonato acabar, vamos passar a nossa lua de mel juntos. Eu, tentando ser prática, argumentava: mas não sei se minhas férias vão bater com as suas, comecei agora numa emissora, sou estagiária. E ele, como sempre, me acalmava: a gente dá um jeito, vai dar tudo certo. Mas mesmo com as promessas de um futuro de viagens e momentos juntos, a realidade foi tomando um rumo inesperado. Quando ele estava longe, eu me afundava cada vez mais no meu trabalho. A pressão era grande, mas eu estava determinada. Eu não queria ser apenas mais uma estagiária, eu queria ser uma grande jornalista. Cada dia, cada reportagem, cada passo que eu dava me aproximava mais do meu sonho. Eu sentia o peso de ser mulher, esposa, e ainda ter que provar meu valor no trabalho. O que Lorenzo não sabia era que, enquanto ele viajava e conquistava vitórias no seu campeonato, eu estava conquistando vitórias pessoais. Cada vez que o telefone tocava e eu ouvia sua voz, algo dentro de mim se apertava. Ele estava distante fisicamente, mas eu sentia que ele estava se distanciando de outras maneiras também. O silêncio entre as nossas conversas começou a crescer. Eu sentia falta de algo mais profundo entre nós. Eu queria, mais do que tudo, que ele estivesse ali, para compartilhar essas conquistas, para celebrar cada passo que eu dava. Mas, enquanto isso, a vida seguia. Eu via a minha carreira decolando enquanto o relacionamento com Lorenzo começava a escorregar por entre os meus dedos. E então, aconteceu.
Quando eu voltei do trabalho, já sabia o que havia acontecido com Lorenzo. O telefone não parava de tocar, as mensagens da sua equipe, os amigos, todos tentando entender a situação, o que havia acontecido. Ele havia tomado um cartão vermelho, algo que nunca imaginei ver acontecer com ele. Lorenzo sempre foi o tipo de pessoa calmo, focado, com aquele espírito de vencedor que nos fazia acreditar que nada poderia derrubá-lo. Mas naquele dia, ele estava diferente. Ele estava furioso, estressado, parecia ter sido engolido por uma onda de frustração e raiva. Ao chegar em casa, encontrei-o jogado no sofá, com a expressão mais decepcionada que eu já tinha visto em seus olhos. Ele estava ali, como uma sombra de si mesmo, imerso em algo que parecia ser maior do que ele podia lidar. Meu coração apertou. Eu sabia que ele não estava bem, mas não sabia o que fazer. Eu me sentei ao seu lado e, tentando acalmá-lo, sugeri: Lorenzo, o que você acha da gente ir tomar café na padaria? Dar uma volta, respirar um pouco? Ele me olhou, o rosto fechado, e com um tom amargo, respondeu: eu não quero sair de casa hoje, não estou bem. Você não está vendo? Eu sabia o quanto ele estava machucado, o quanto aquela derrota o havia impactado. Sim, eu vejo. É justamente por isso que estou te pedindo para sair um pouco, dar um tempo, respirar, insistir. Ele bufou, claramente irritado. Você acha que um café vai me fazer esquecer a minha maior decepção? Eu queria tanto voltar para casa com a taça, com a medalha no pescoço. Isso significava tudo para mim. Agora é tarde demais. Aquelas palavras cortaram o meu coração. Eu queria poder fazer algo, aliviar aquela dor. Eu queria que ele entendesse que, mesmo sem a medalha, ainda havia algo muito maior entre nós. Ainda você pode ter a medalha, Lorenzo. Não é porque você foi expulso que isso apaga tudo que você conquistou até aqui, eu disse, tentando ser racional, tentando dar-lhe alguma esperança. Ele olhou para mim com uma tristeza profunda, e suas palavras foram como um golpe. Mas eu não vou ter ela junto com meus amigos, não vai ser a mesma coisa. Era isso que eu mais queria. Eu respirei fundo, tentando conter a frustração que crescia em mim. Você precisa se distrair um pouco. Vamos lá para a padaria. Só um tempo fora dessa energia toda. Mas ele, sem hesitar, respondeu com raiva: vai lá para a padaria. Deixe-me aqui sozinho. Eu preciso ficar sozinho, Valentina. Só um pouco. Eu queria muito poder ficar e convencê-lo a sair, mas eu sabia que, naquele momento, se eu insistisse, tudo poderia piorar. Peguei a minha bolsa, sem dizer mais nada, e saí de casa. As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu não queria gritar, não queria que mais um dia se perdesse em frustração. Mas, por dentro, eu sentia algo quebrando. A cada dia, nosso casamento parecia mais distante daquilo que eu imaginei que seria. Nosso primeiro ano de casamento, que deveria ser de felicidade, agora parecia um peso, uma sequência de desentendimentos e silêncios. Cada mês que passava, eu sentia que as coisas estavam se distanciando entre nós, como se a vida tivesse se tornado uma prova de resistência e, em vez de estarmos juntos, enfrentando as dificuldades, estávamos apenas sobrevivendo. Eu sabia que o amor ainda estava lá, mas, entre os desafios da vida e as mudanças que estávamos vivendo, eu me perguntava até quando conseguiríamos continuar assim. Até quando o amor poderia suportar o vazio das palavras não ditas e dos sentimentos não expressos? O café estava quente, mas, em minha alma, ele parecia gelado. Cada gole que eu tomava me deixava mais distante das sensações de felicidade que eu esperava sentir naquele momento. Lorenzo estava em casa, imerso em seu próprio mundo de frustração, e eu estava tentando lidar com a mistura de emoções que tomavam conta de mim. Eu sabia que ele precisava de espaço, mas também não conseguia ignorar o peso crescente do meu próprio desejo de sucesso. Foi então que meu celular tocou. Era uma ligação da emissora. Quando vi o nome do meu chefe na tela, senti um frio na espinha. A voz dele logo se fez presente, suave, mas com aquele tom autoritário que só ele sabia usar. Olá, Valentina, tudo bem? Sim, e com o senhor?
Eu tentei soar natural, mas a tensão era visível. Sim, está tudo bem. Estou te ligando para saber se amanhã você consegue substituir a jornalista do Diário da Manhã. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Um misto de nervosismo e empolgação invadiu meu corpo. Sim, claro, respondi rapidamente, sentindo que esse era o momento que eu estava esperando. Ele continuou: preciso de você 1 hora antes do horário habitual. Vou passar o roteiro e todas as estratégias do jornal para você. Essa jornalista vai ficar afastada por 1 semana, e se tudo correr bem, você irá cobrir ela durante esse tempo. Eu não podia acreditar. Era a minha chance. Com muito prazer, senhor. Estarei lá. Ótimo, então espero você lá. Até amanhã, Valentina. Assim que desliguei o telefone, meu coração quase pulou do peito. Era a oportunidade de provar que eu não era apenas uma estagiária, mas uma jornalista capaz. Era o meu momento de mostrar que eu merecia estar onde estava, e talvez até mais. Eu mal conseguia conter o sorriso no rosto. Meu corpo estava eletricamente vibrando com a alegria. Finalizei meu café rapidamente, pegando minhas coisas e saindo da padaria com pressa. A emoção me tomava por inteiro, mas, ao mesmo tempo, algo me fez querer ver Lorenzo. Eu sabia que ele estava em casa, sozinho, ainda de mau humor. Talvez, só talvez, minha felicidade pudesse ajudá-lo de alguma forma. Ao chegar em casa, a porta estava entreaberta. Quando entrei, Lorenzo me viu pela primeira vez desde que ele se trancou em seus próprios pensamentos. Minha expressão estava completamente diferente. Meu sorriso não podia ser disfarçado, minha energia era visível, radiante. Lorenzo levantou os olhos da TV e me encarou, confuso. O que houve? Por que você está com essa felicidade toda? Ele perguntou, como se não acreditasse no que estava vendo. Eu respirei fundo, ainda cheia de adrenalina. Eu recebi uma grande notícia no trabalho. Eu vou substituir a jornalista do Diário da Manhã amanhã, e, se tudo correr bem, posso cobri-la durante a semana toda. Ele ficou em silêncio por um instante, analisando minha reação. Eu esperava talvez um sorriso, uma palavra de apoio. Mas, em vez disso, ele apenas me olhou de uma forma que eu não soube interpretar. Isso é bom, Valentina. Eu fico feliz por você, ele disse, mas havia algo em seu tom que me fez duvidar. Talvez fosse a mágoa dele pela derrota ou o distanciamento que estava se tornando cada vez mais nítido entre nós. Mas, naquele momento, tudo o que eu queria era celebrar minha conquista, ainda que ele estivesse distante. Eu sabia que o sucesso no meu trabalho era algo importante, não só para mim, mas para nós dois. Mas a realidade é que, a cada dia, eu começava a me questionar até onde essa distância entre nós dois iria. Enquanto começava a preparar a janta, meu coração ainda estava pulsando com a notícia que acabará de receber. Era um marco na minha carreira, e eu mal conseguia acreditar que finalmente teria a chance de mostrar o meu potencial ao vivo. Decidi ligar para os meus pais, queria compartilhar esse momento com eles, sentir o calor do apoio familiar. Papai, adivinha quem vai passar amanhã na TV? Perguntei, tentando disfarçar a excitação na voz. Ele ficou em silêncio por um instante, como se não acreditasse, e então respondeu: Oi filha, você vai passar na TV? Sim, pai. Vou passar no primeiro Diário da Manhã, a partir das 6 horas da manhã, eu disse, com um sorriso de orelha a orelha. Ele parecia empolgado do outro lado da linha. Pode ter certeza que eu vou ser um dos telespectadores. Vou tomar café com a sua mãe e assistir você, ele respondeu, e a emoção na voz dele me fez sentir ainda mais especial. Torça por mim, pai. Se tudo der certo, eu serei a jornalista dessa semana, eu disse, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que essa era a minha chance. Vai dar tudo certo, filha. Assim que terminar, se quiser, pode vir almoçar aqui com o Lorenzo. Estamos aguardando você, meu pai disse com uma voz acolhedora, e eu sorri. Eu passo aí, pego o Lorenzo e a gente vai. Beijo, pai, encerrei a ligação com um suspiro de felicidade. Quando desliguei o telefone, ouvi os passos de Lorenzo entrando na cozinha.
Ele parecia um pouco mais calmo, mas ainda assim havia uma energia pesada no ambiente. Ele me olhou e perguntou: quem era? Era meu pai. Falei que vou passar no primeiro diário da manhã amanhã, respondi, ainda com um sorriso. Ele, no entanto, não pareceu tão animado quanto eu esperava. Ah, sim, mas você não é efetiva ainda, né? Por que está comemorando tanto? Ele questionou, com uma pitada de ceticismo na voz. Senti um pequeno nó na garganta, mas respirei fundo. Essa será minha grande oportunidade, Lorenzo. Há tanto tempo eu estava aguardando isso. Quero mostrar o meu potencial, é uma chance que eu não posso perder. Ele se inclinou um pouco, mas, em vez de demonstrar apoio, disse apenas: se você quer, está ótimo para você, né? Tentei manter a calma, mas o tom dele me incomodou. Mesmo assim, continuei: amanhã vamos almoçar lá na casa dos meus pais. Ele franziu a testa. Como assim? Você marca um almoço e nem pergunta se eu quero ir? Já confirmou a minha presença? Aquela atitude me surpreendeu, mas tentei ser firme. Qual é o problema? A gente sempre fez isso, não precisa confirmar presença o tempo todo. Além disso, você poderia me perguntar antes se teria reunião com o time, né? Ele se irritou ainda mais. Não estou no clima de comemoração, respondeu com frieza. Senti uma pontada de tristeza. Tudo bem, então. Eu vou sozinha. Não tem problema, disse, tentando não demonstrar que suas palavras me afetaram. Melhor assim, ele respondeu, virando-se de costas. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu já começava a perceber que a distância entre nós estava se tornando algo mais palpável, e a frustração dele parecia estar sendo descarregada em mim sem razão. Eu estava buscando uma oportunidade para crescer, para conquistar meu espaço, mas ele, ao invés de apoiar, estava me afastando com atitudes cada vez mais ríspidas. Eu não estava ignorando o jogo dele, mas sentia que ele estava descontando sua raiva em mim, como se eu fosse a causa de sua frustração. E, no fundo, eu sabia que isso estava longe de ser a verdade. A cada dia, a distância entre nós se ampliava, e eu não sabia mais como lidar com isso. Eu só queria que ele me entendesse, que visse minha felicidade, meu esforço. Mas tudo o que eu recebia era indiferença e críticas. Eu estava sozinha em minha jornada, tanto no trabalho quanto no meu casamento, e cada vez mais parecia que esse caminho que estávamos trilhando juntos estava ficando mais difícil de percorrer. A sensação de ter cumprido a primeira etapa de um grande sonho ainda estava fresca em mim quando eu saí do estúdio. Eu sabia que esse seria um marco importante na minha carreira, e não poderia estar mais grata. O meu chefe se aproximou logo após o programa, com um sorriso discreto, mas que transmitia aprovação. Olha, Valentina, você passou no teste. Vai apresentar enquanto a jornalista estiver afastada. E, pelo jeito, você tem realmente o jeitinho de jornalista, ele disse, com um toque de satisfação. Vamos aguardar essa semana, mas já está confirmado que você ficará com o Jornal da Tarde. Eu mal consegui conter a felicidade. Sério? Eu vou apresentar o Jornal da Tarde? Perguntei, sem acreditar que estava ouvindo aquilo. Ele assentiu, e o sorriso em meu rosto foi inevitável. A sensação de conquista me tomou completamente. Essa era a oportunidade que eu tanto esperava. Eu sabia que o futuro estava começando a se moldar diante dos meus olhos. Eu abracei meu chefe, agradeci e fui embora, com a certeza de que a partir daquele momento minha vida tomaria um rumo diferente. Ao sair do trabalho, fiquei em dúvida se deveria ligar para Lorenzo ou não. Mas, ao invés disso, optei por seguir direto para a casa dos meus pais. Quando cheguei lá, o clima estava repleto de alegria. Eu sabia que precisava compartilhar aquela grande novidade com eles. Mãe, pai, adivinhem quem agora é jornalista oficial da emissora? Perguntei, ansiosa, antes mesmo de entrar na casa. Eles ficaram em silêncio por um segundo, processando a notícia, até que minha mãe se levantou e veio me abraçar. Não acredito, filha. Você virou a jornalista oficial.
Não é mais estagiária, exclamou, radiante. Sim. Vou apresentar o Jornal da Tarde, eu disse, tentando conter a emoção. Eles estão terminando de montar o programa e logo meu contrato vai ser alterado. Vou ser a jornalista oficial. Estou tão feliz, mas ao mesmo tempo, ainda estou esperando que tudo se concretize. Meu pai me olhou com orgulho, dizendo, parabéns, filha. Você merece. Obrigada, pai, eu disse, com os olhos brilhando de felicidade. Então, meu pai, como sempre, tentou descontrair o ambiente e perguntou, cadê o Lorenzo? Ele não veio comemorar com você? Fui um pouco mais hesitante ao responder. Ele não quis vir. Ficou em casa. Meu pai franziu a testa. Tá tudo bem entre vocês? Ele não deveria vir comemorar com você, filha. Sei que as coisas não foram fáceis para ele, mas vocês são casados, deveriam estar juntos para celebrar as conquistas de ambos. Eu também acho, pai. Mas ele está muito desapontado por causa do time. Não consegui fazer ele sair de casa hoje, expliquei, tentando entender a frustração de Lorenzo. Filha, meu pai continuou, com um tom de preocupação, não é assim que se resolvem as coisas. Ele deveria ter vindo, comemorado com você. Você no lugar dele, tenho certeza de que iria comemorar suas vitórias, não importa o que acontecesse. Eu respirei fundo. Sim, pai, eu sei. Eu faria o mesmo. Mas ultimamente, ele tem se afastado cada vez mais. Não sei o que aconteceu, mas parece que estamos em mundos diferentes. Não se preocupe, filha, minha mãe interveio com um sorriso gentil. Vai passar. Vamos celebrar você hoje, e depois, as coisas se resolvem. E assim foi. O almoço foi recheado de risadas, piadas e uma sensação de celebração no ar. Estávamos comemorando não só minha conquista, mas o apoio incondicional que sempre tive de minha família. De repente, meu celular tocou. Quando vi o nome de Lorenzo na tela, meu coração deu um salto. Mudei imediatamente minha expressão, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Oi, onde você está? Ele perguntou, e eu percebi um tom de desânimo na sua voz. Estou na casa dos meus pais. Esqueceu que era dia de comemoração? Respondi, tentando não demonstrar a irritação que começava a crescer dentro de mim. Esqueci, ele disse, com um tom frio. Você viu o jornal de manhã? Sim, vi. Tudo deu certo. Eu sou a jornalista do Jornal da Tarde agora, eu disse, com um sorriso de satisfação. Eu não acredito, mas é verdade. Que bom para você, ele respondeu, de forma quase indiferente. Eu senti um calafrio. Ele parecia tão distante, tão desinteressado. Que bom para nós, corrigi, tentando recuperar a conversa. Essa é uma conquista nossa, Lorenzo. Não, Valentina. Isso é a sua conquista. Eu não tive conquista nenhuma, ele respondeu, com uma frieza que me deixou perplexa. Eu engoli a mágoa. Nós somos casados, Lorenzo. Essa é nossa conquista. Logo logo, quando você menos esperar, vai entender, eu disse, tentando salvar a situação. Eu vou para casa, tudo bem? Ok. Estou esperando você, ele respondeu sem emoção, quase como se o fato de eu estar indo para casa fosse uma formalidade. Desliguei, ao terminar o almoço, peguei minha bolsa e fui para casa. O que eu esperava encontrar lá? Não sabia. Mas o que eu sabia é que, a cada dia que passava, a distância entre nós parecia aumentar. Eu estava conquistando meus sonhos, mas sentia que, enquanto isso, Lorenzo estava se afastando mais e mais, como se eu fosse uma sombra distante em sua vida. E isso, de alguma forma, doía ainda mais do que eu imaginava. Ao retornar para casa, a atmosfera estava estranha, silenciosa. Não havia o abraço caloroso que eu esperava, nem a celebração pela minha conquista. Lorenzo estava sentado no sofá, com um olhar distante, como se o mundo estivesse pesando sobre seus ombros. Eu sabia que ele estava frustrado com a derrota do time,
mas, ao mesmo tempo, sentia que ele poderia ter pelo menos tentado mostrar algum interesse pela minha realização. Decidi não pressioná-lo. Eu estava exausta, com a mente cansada depois de um dia tão intenso e cheio de emoções. Fui direto para o quarto e comecei a me trocar. Se ele quiser pedir algo no iFood, que peça, pensei. Eu só queria descansar. O cansaço físico e emocional parecia me consumir por completo. Lá de fora, ouvi a voz dele, quebrando o silêncio da casa. Nossa, você nem vai passar um tempo comigo? Ele perguntou, com um tom que misturava frustração e acusação. Olhei para ele, com a sensação de que a tensão entre nós havia se intensificado ainda mais. Respirei fundo, tentando manter a calma. Estou muito cansada, Lorenzo, respondi, sem muita energia. Se você quiser pedir alguma coisa para comer, pode pedir. Eu só preciso descansar um pouco. Ele me olhou, e eu vi um lampejo de raiva em seus olhos. Tudo bem, você não se importa comigo mesmo, disse, a dor em sua voz evidente. Aquilo me cortou, mas eu sabia que a verdadeira razão por trás de suas palavras era a decepção que ele carregava por não ter conseguido conquistar o campeonato. Eu me levantei da cama, tentando manter minha voz serena. Eu me importo sim, Lorenzo, disse com sinceridade. Mas você nem me abraçou, nem me deu os parabéns pela minha conquista. Você está apenas focado nas suas próprias decepções. Isso passa, o ano que vem você tenta de novo. Mas agora, eu também preciso de apoio, Lorenzo. Ele se calou por um momento, como se estivesse processando o que eu dissera, e então respondeu com um suspiro pesado: as coisas não funcionam assim. Eu coloquei toda a minha força nesse campeonato, e vi que foi totalmente decepcionante para mim. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Eu sabia que ele estava sentindo uma dor imensa pela derrota, mas o que me machucava era que ele não conseguia ver que eu também estava lutando por algo importante, e que merecia reconhecimento. Nosso casamento parecia estar se distanciando cada vez mais, e eu não sabia como restaurar a conexão entre nós. Eu não soube o que mais dizer. Ele se fechou em si mesmo, e eu sabia que, naquele momento, não conseguiria mudar o que estava acontecendo entre nós. Meu trabalho e minhas conquistas pareciam não ser suficientes para preencher a lacuna que estava se abrindo entre nós. Eu me deitei na cama, sentindo uma mistura de cansaço e tristeza. Nosso primeiro ano de casamento estava se aproximando do fim, e, em vez de estarmos celebrando, eu sentia que estávamos nos afastando. O nosso aniversário de casamento estava chegando, mas em vez de ansiar por essa data, eu me sentia apreensiva. Eu temia que, ao invés de comemorar o amor que construímos, estivéssemos prestes a celebrar um casamento que estava começando a desmoronar. O dia do nosso aniversário de casamento finalmente chegou, e, para ser sincera, eu não esperava mais nada de Lorenzo. Estava cansada da frieza, da distância que havia se instalado entre nós. Ele não conseguia lidar com as suas próprias decepções, e as minhas vitórias não pareciam significar nada para ele. Ao longo dos meses, a decepção havia se acumulado dentro de mim, mas naquele dia eu estava decidida a seguir em frente, mesmo que o relacionamento estivesse longe de ser o que eu havia imaginado. Quando Lorenzo chegou em casa após o treinamento, algo parecia diferente. Ele estava mais leve, com uma expressão que eu não via há muito tempo. Hoje é o dia do nosso casamento, disse ele, com um sorriso que eu não reconhecia. Eu fiquei em silêncio por um momento, observando. Você esqueceu? Ele perguntou. Não, eu só. Não sei o que esperar mais, respondi com a voz baixa, ainda sem saber como reagir. Ele parecia não perceber a tristeza que eu tentava disfarçar. Não, eu não esqueci. Eu vou levar a gente para comemorar, disse, com um brilho nos olhos que me fez hesitar. Aquela era a primeira vez em meses que ele demonstrava uma empolgação genuína. Vamos comemorar, é o nosso primeiro ano de casamento. Aquelas palavras me fizeram sentir uma mistura de emoções. Por um lado, eu queria acreditar, queria sentir que tudo podia mudar, mas por outro, estava cansada de esperar por algo que nunca vinha. Está bem, vou me arrumar. Vou marcar o horário para fazer o meu cabelo no salão, disse, tentando manter a calma. Ele assentiu e,
antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, falou que também iria cortar o cabelo. Quando terminar, me avise, e vamos comemorar, disse, de forma quase solene. Vou levar você a um lugar especial. Aquelas palavras me deixaram curiosa e um pouco ansiosa, mas ainda guardava em meu coração uma certa distância emocional. Algo me dizia que este dia poderia ser um divisor de águas, mas não sabia se estava pronta para me entregar aquela esperança. Quando terminei o meu cabelo e estava pronta, liguei para Lorenzo para avisar que já estava voltando para casa. Estou te aguardando em casa, ele respondeu, e, ao ouvir a voz dele, algo dentro de mim cedeu. Talvez fosse o fato de ele estar fazendo um esforço, ou talvez eu estivesse realmente querendo que ele estivesse se importando. Cheguei em casa e entrei, ele estava terminando de tomar banho. Fui para o banheiro de baixo e, ao me arrumar, senti uma mistura de expectativas e dúvidas. Como seria o nosso primeiro aniversário de casamento? Depois de tanto tempo sem nos entendermos, eu não sabia o que esperar. Quando finalmente terminei, fiquei na sala esperando, e logo ouvi os passos dele descendo as escadas. Vamos, querida, disse ele, com um sorriso que parecia um pouco mais real dessa vez. Aonde, senhor, vai me levar? Perguntei, tentando esconder a ansiedade na minha voz. Senhor? Essa é boa, ele riu. Vou levar a senhora para um lugar que você não conhece. Eu olhei, surpresa, e sem saber se estava pronta para o que viria a seguir, mas algo em sua atitude me fez acreditar que ele realmente estava tentando. Ok, então vamos, respondi, com uma leveza na voz que eu mesma não acreditava. Entramos no carro, e ele me pediu para colocar uma venda nos meus olhos. Uau, isso é bem misterioso e diferente, comentei, tentando manter o tom brincalhão, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de apreensão começou a se instalar no meu peito. Sim, e é isso que faz tudo ficar ainda mais especial, ele disse com um sorriso no tom de voz, algo suave, quase romântico. Eu coloquei a venda nos olhos, e a escuridão fez com que meus outros sentidos se aguçassem. O som da música no carro começou a preencher o espaço, e, por um momento, tudo pareceu mais íntimo, mais pessoal, como se aquela fosse a nossa chance de reconectar. Mas o que aconteceria quando eu tirasse a venda? Eu ainda me sentia distante de Lorenzo, e não sabia se aquilo mudaria alguma coisa. Mas naquele momento, só havia o som da nossa música e a sensação de que, talvez, algo dentro de nós ainda pudesse ser resgatado. O frio na minha pele era cortante, e a sensação de pânico tomou conta de mim enquanto sentia as mãos de Lorenzo me empurrando com uma força inesperada. Eu estava completamente vendada, sem saber o que estava acontecendo ao meu redor, e o som da água abaixo de mim parecia cada vez mais próximo. O barulho do rio se aproximava rapidamente, e o medo se intensificava, mas o que me assustava ainda mais era o silêncio de Lorenzo. Ele estava tão calmo, tão indiferente. Não era possível. Quando ele disse besta do carro, a sensação de que algo estava errado me invadiu. Mas eu não queria acreditar nisso. Eu queria acreditar que, no fundo, ele ainda se importava. Contudo, a frieza em sua voz, a forma como ele me pegou pela mão e me guiou sem dizer uma palavra, algo não estava certo. Você não vai tirar a venda? Perguntei, a voz trêmula de incerteza. Agora não, ele respondeu, e aquela resposta fez meu estômago se revirar. Eu sabia, naquele momento, que algo terrível estava prestes a acontecer. O carro parou abruptamente, e então, sem aviso, senti uma pressão nas minhas costas. Meus pés saíram do chão e, de repente, meu corpo foi lançado para o ar. Eu tentei gritar, mas o desespero tomou conta de mim. Lorenzo, é você? Perguntei, mas ele não respondeu. Nada de uma explicação, nada de um consolo. Eu estava no ar, sentindo o vento gelado no meu rosto, e o chão parecia cada vez mais distante. Quando a água surgiu diante de mim, meu corpo foi mergulhado com força no rio. Senti um calafrio profundo, as águas geladas me envolviam enquanto eu lutava para emergir, tentando desesperadamente puxar o ar. Meu coração batia acelerado, e a dor em meu peito era imensa. Quando finalmente consegui puxar uma respiração, percebi que ele me havia jogado da ponte. O que estava acontecendo? Era real?
Estava realmente ali, sozinha, no meio do rio, sem entender como aquele pesadelo estava acontecendo. Foi quando ouvi a voz dele, ecoando, longe, mas perfeitamente clara. Finalmente estou livre dela, ele disse, com uma frieza que cortou ainda mais meu coração. Ela não vai sobreviver. Eu sentia o peso daquelas palavras. Ele pensava que eu não sabia nadar, que eu não conseguiria lutar por minha vida. Mas, ao ouvir isso, uma fúria tomou conta de mim, e algo dentro de mim, mais forte que o medo, me fez lutar. Eu estava ali, viva, e ele não sabia o que eu era capaz de fazer. Ele achava que me havia derrotado, mas ele estava enganado. Eu vi, a contragosto, o carro dele se afastando e, em seguida, acelerando rapidamente, deixando-me ali, no meio daquele rio gelado, sozinha e completamente indefesa. Mas, naquele momento, não senti mais medo. Eu sentia raiva. Uma raiva profunda e crescente por tudo o que ele havia feito, por todas as mentiras que ele me contou. Ele não me amava mais, eu sabia disso. Se ele tivesse algum vestígio de amor por mim, jamais teria feito algo tão cruel. Com as últimas forças que me restavam, nadei em direção à margem. O frio me paralisava, mas eu não podia desistir. Eu não ia morrer ali, não dessa forma. Eu iria sobreviver para entender o porquê de tudo isso, para encontrar as respostas que ele me devia. Quando finalmente consegui sair da água, me arrastei até a beira do rio, completamente molhada e tremendo de frio. Meu corpo estava em choque, mas minha mente estava clara. Lorenzo me traiu de uma forma que eu jamais imaginei. Não havia mais espaço para dúvidas. Não havia mais amor entre nós. Ele me entregou à morte sem remorso, e isso me fez entender que o que ele sentia por mim não era mais amor, mas algo muito mais sombrio e distante. Naquela noite, entre o frio da água e o calor da raiva que queimava em meu peito, eu tomei uma decisão. Não poderia mais confiar nele. Não mais. Eu retornei para casa, totalmente encharcada, com a raiva pulsando em cada célula do meu corpo. O desejo de vingança queimava dentro de mim, mais forte do que qualquer sentimento de medo. Quando entrei, a casa estava vazia. Ele não estava lá, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Onde ele poderia estar? Não importava. O que importava agora era que ele não estava presente para ver o que eu faria com tudo o que ele destruiu em mim. Com passos firmes, fui até a garagem e peguei a marreta. O barulho de cada golpe era como uma libertação. Destruí todos os móveis, todos os troféus que ele havia conquistado, e em seguida, peguei suas medalhas e joguei todas na privada. A cada estrondo, a cada pedaço de madeira quebrado, eu me sentia mais leve, mais aliviada. O caos da nossa casa era agora o reflexo do caos emocional que ele havia me causado durante todo o nosso relacionamento. Quando terminei, ouvi um carro se aproximando. A adrenalina tomou conta de mim, mas antes de tudo, liguei para a polícia, denunciando a tentativa de homicídio que ele havia cometido. Eu estava decidida a garantir que ele pagasse. Então, quando ele entrou em casa, foi como se o tempo tivesse parado. Ele viu a destruição e logo se aproximou de seus troféus. Tentava entender o que havia acontecido, mas não conseguia compreender a extensão da minha dor e da minha vingança. Meu troféu não pode estar no chão, ele murmurou, andando pela casa. Quando se aproximou para acender as luzes, viu tudo destruído. Seus troféus quebrados, suas medalhas jogadas no lixo, tudo havia se transformado em uma ruína, assim como o que ele havia feito com a nossa vida. Ele procurou por mais, encontrou algumas medalhas e foi quando eu apareci, em meio à escuridão da casa. Você destruiu tudo. O que você fez com a minha vida? Ele gritou, raiva em seus olhos. Você não estava morta? Não estou morta, eu respondi com uma frieza que jamais imaginei que seria capaz de ter. Estou vivíssima. Ele, agora totalmente fora de si, avançou sobre mim. Vem aqui, eu vou acabar com a sua vida. Vou terminar o que comecei, vou te matar. Ele começou a correr atrás de mim pela casa, cheio de fúria, mas ao mesmo tempo, a certeza de que eu não conseguiria escapar dessa vez.
Foi quando as sirenes da polícia cortaram o ar, e em um piscar de olhos, os oficiais entraram pela porta, ordenando: levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Ele congelou por um momento, mas não teve mais o controle da situação. A polícia já estava ali. Eu já havia denunciado, e agora ele teria que pagar por aquilo que fez. Eu não fiz nada, ela invadiu minha casa. Lorenzo tentou se justificar, mas sua versão não foi convincente. Recebemos uma ligação, senhor, disse um dos policiais. Valentina fez uma denúncia. O senhor tentou matá-la, empurrando-a de uma ponte. E foi naquele instante que a verdade veio à tona. A gravação de uma câmera de segurança, instalada próximo à ponte, mostrava claramente ele me empurrando. Eu, com o vestido que ele pensava que não me identificaria, fui jogada em suas águas turbulentas. Mas eu sobrevivi. Lorenzo, sem mais palavras, abaixou a cabeça. Ele sabia que não havia mais para onde correr. O peso de suas ações finalmente caiu sobre ele. Foi preso, e condenado por tentativa de homicídio. Eu, por minha vez, me divorciei. Vendi a casa, que agora não tinha mais nenhum valor para mim. Mudando-me para perto dos meus pais, recomecei minha vida, tentando curar as cicatrizes que ele havia deixado. Lorenzo continuou atrás das grades, pagando pelos anos de abuso e crueldade que me fez viver. E eu, mais forte do que nunca, olhei para o futuro. Agora, minha vida era minha novamente, e nada poderia mais me destruir. E essa é mais uma história aqui no canal Encantador de História. Curta, comente, compartilhe com amigos e familiares. Lembrando que, mesmo nas sombras mais profundas, quando tudo parece perdido, a coragem de se reerguer e enfrentar a adversidade pode transformar a dor em força e a vingança em libertação. Até a próxima, pessoal!